Na tarde de ontem, eu usei esta tribuna do Senado para fazer um apelo ao presidente Michel Temer, ao Ministério da Integração, para socorrer aquilo que é da maior importância para o Nordeste brasileiro, que é o Rio São Francisco. E na noite de hoje eu volto a esta tribuna para tratar de um assunto que ele é muito relevante e está sincronizado com a falta de recursos hídricos para aquela região. Eu me lembro, nobre presidente, senador Paim, que não faz muito tempo, quando chegava o momento das secas no Nordeste, que o governo federal estabelecia ou determinava as emergências, as pessoas de outros estados, autoridades inclusive, dizia que tinha chegado o momento de se utilizar a seca para tirar vantagem do governo federal. E o que é que aconteceu, presidente? É que o fato hoje não está exclusivamente no Nordeste, a deficiência hídrica. Chegou até São Paulo e, recentemente, nós tivemos a oportunidade de ver, de ouvir as dificuldades, porque passava o paulistano com a falta da água para a sobrevivência da população. Nós estamos vivendo esse momento aqui no Distrito Federal, onde há um racionamento de água. Por quê? Porque as fontes de abastecimento estão chegando ao seu final. E o Nordeste vive essa crucial situação mais recentemente, nesses últimos 5 anos, que é uma das secas piores que já aconteceram, ou que já acontece, melhor dizendo, naquela região. Pois bem, presidente, afetada pela intensa falta de água, 23 milhões de pessoas do semiárido nordestino veem esse desespero crescer a cada dia. Os reservatórios pequenos secaram e os grandes seguem o mesmo caminho. O reservatório do Sobradinho, o maior do Nordeste, tinha menos de 16% de seu volume útil na última segunda-feira. Foi feita a sua aferição por causa da escassez da chuva. O número de cidades em situação emergencial só aumenta, senhor presidente. Tomo como exemplo meu estado, o estado de Alagoas, de seus 102 municípios, 77 já tiveram emergência decretada pelo governo do estado. E é provável que já tenha aumentado esse número, porque hoje nós não temos mais regiões que tenham deficiência de água. Era o sertão, o agreste, agora é o sertão, o agreste, a zona da mata, o Baixo São Francisco e chegando em direção à região norte. Nós temos muita água na região norte, que é o Oceano Atlântico, mas água potável é cada dia mais deficiente. Pois bem, senhor presidente, a terra rachada, as plantações torradas e os animais esqueléticos são a paisagem predominante no semiárido nordestino. É um cenário desolador. Senhor presidente, em meio a esse quadro tenebroso, tem aqueles que vivem da atividade pecuária, pequena, mas da atividade pecuária, principalmente
a atividade leiteira, a pecuária leiteira, que é o local ideal para, ao longo da vida, a sobrevivência daqueles que vivem dessa atividade produtiva no campo. Em 15 de fevereiro, próximo passado, o presidente Michel Temer tomou a decisão de reunir no Palácio do Planalto para anunciar a venda ou a entrega de 140 mil toneladas de milho do estoque da Conab. Pois bem, senhor presidente, o presidente, no momento em que fazia a manifestação em ter a satisfação de assinar a autorização para que a Conab pudesse fazer o remanejamento do milho do estoque do Mato Grosso para o Nordeste, ele acrescentou que não eram 140 mil toneladas, mas sim 200 mil toneladas. Isso realmente encheu os olhos, não só nós que estávamos presentes, com a presença do ministro da Agricultura, do ministro da Fazenda e de outros ministros, bem como de um número considerável de parlamentares das regiões Nordeste, particularmente. A cerimônia do anúncio no Palácio do Planalto contou com estas presenças. Na ocasião, o ministro da Agricultura, Mário Maggi, disse que com o prolongamento da seca, os pequenos criadores e agricultores do Nordeste estão definhando. Por isso, foi necessária a decisão de destinar 200 mil toneladas de milho para a região. Em sua fala, o ministro ainda informou que a saca de milho para o pequeno produtor dessa região seria vendida por cerca de R$ 33,00, através do programa Venda em Balcão da Conab, e que o milho utilizado seria transferido dos estoques do Mato Grosso para o Nordeste. A venda do milho a preços menores significa mais tempo para manter o trabalho vivo, enquanto a chuva retorna. Infelizmente, senhor presidente, o alívio surgido com o pronunciamento presidencial foi substituído até agora por uma frustração. O compromisso do chefe do Executivo, anunciado há mais de um mês e meio, ou seja, há mais de 45 dias, ainda não foi cumprido até agora. A razão da demora não é que o presidente não tenha determinado a ação, mas é, infelizmente, a burocracia. A burocracia, presidente. E não é possível que esse termo possa até prejudicar aqueles que estão na dependência dessa ação governamental. Pois bem, essa portaria, que deverá ser assinada não só pelo ministro da Agricultura, mas principalmente pelo Ministério ou pelo ministro da Fazenda. Essa portaria se encontra ainda no Ministério da Fazenda. Aguardando o quê? Ministro Meirelles, eu faço um apelo aqui a Vossa Excelência, que determine aos seus auxiliares, área técnica com especialidade, que coloque essa portaria à disposição da Conab para que ela cumpra a determinação presidencial, para que faça honrar aquele ato solene. Pois bem, senhor presidente, eu tive uma informação recente de que o que estava motivando segurar a portaria era que a área técnica do Ministério estava fazendo avaliação de preço. Ora, se for preço de mercado,
não precisava da ação do governo, porque lá no meu estado, por exemplo, tem o milho nas casas especializadas, mas é que o pequeno produtor não tem como chegar a esse milho, e o governo tomou a decisão de comprar 200 mil toneladas de milho para mandar para o Nordeste. Então, é preciso que os técnicos do Ministério da Fazenda, que na verdade não sabem o que é uma hora de fome, nem tampouco precisar de uma gota d'água para beber, porque ele tem quantidade gelada e potável. Não façam isso com aqueles que dependem dessas ações para continuar sobrevivendo. Por isso, senhor presidente, é que eu creio ser desnecessário dizer que cada minuto conta, que cada dia de atraso resulta em mais sofrimento para quem vive da criação de animais no sertão do Nordeste brasileiro. Conheço a sensibilidade do presidente Temer, sei das suas intenções, e ele não fez segredo disso. Declarou publicamente lá de que era paulista, e todos nós sabemos, mas queria ser o melhor presidente para o Nordeste brasileiro. Que o senhor seja presidente. Agora, que os seus ministros, principalmente o Ministério da Fazenda, não fique criando esse tipo de dificuldade para atender aqueles que precisam dessa ação governamental. Estou aqui agora para cobrar o prometido e para pedir as ações necessárias à resolução do problema. Estou aqui apelando a todos os ministros envolvidos nesta questão para que a resolvam, que era para ontem e não para amanhã. E quero me dirigir especificamente e agora diretamente ao ministro Henrique Meirelles, titular da pasta da Fazenda, para dar celeridade nos trâmites burocráticos do seu ministério, de modo a resolver este problema. Senhor presidente, por último, recorro ao presidente Temer, por ter ciência do seu caráter e da sua honradez. Peço ao chefe da nação que não deixe a palavra empenhada cair no vazio, que não é a sua intenção, nunca foi. Apenas gostaria de manifestar essa minha preocupação. Os criadores de frango, suínos, caprinos e a atividade leiteira do meu estado e dos outros estados do Nordeste estão à espera há 45 dias, que não precisava esse tempo. No momento em que o presidente determinou e assinou, no dia seguinte já deveria estar sendo a Conab notificada para adotar as providências e transferir o milho para a região que está carecendo dessa ação governamental. Eu espero, senhor presidente, que nós não esperemos mais 45 dias, porque se assim for, não precisa mandar mais, porque não existe mais a atividade leiteira, aqueles que criam pintos, aqueles que criam frangos, melhor dizendo, suínos, caprinos, já não existem mais. Esta semana nós vimos um quadro triste, que assusta os olhos de qualquer pessoa. Nos vales do Nordeste, as carcaças dos animais morrendo. Que coisa triste, senhor presidente. Um animal morrer com sede e morrer de fome. Isso, infelizmente, a gente só vê isso no Nordeste brasileiro. Por isso, mais uma vez, eu quero, ministro Meirelles, se alguém do seu gabinete estiver ouvindo, assistindo à TV Senado, determine que aqueles que estão segurando a portaria, que devolva para o Gabinete Civil publicar e determinar a Conab
a fazer a transferência do milho e vender ao milho o preço que foi acertado e assumido pelo presidente da República, pelo ministro Blário Maggi. E eu queria aqui, senhor presidente, considerando a crise que nós estamos vivendo, que continua vivendo ainda, no que diz respeito a essa carne fraca. Pelo amor de Deus, senhor presidente, imagine o senhor o prejuízo que este país teve com relação a essa ação desenvolvida pela Polícia Federal. A ação imediata do ministro Blário Maggi evitou uma catástrofe maior. Mas eu tive a oportunidade de ouvir uma manifestação sua, quando ele disse, há uma semana atrás, que o país, àquela hora, já tinha tido um prejuízo de mais de $1,5 bilhão. Como é que isso pode acontecer? Como é que isso vai continuando a acontecer? Mas a ação imediata adotada pelo ministro e pelo governo está abrindo os horizontes para que a gente volte àquela pauta de exportação. O único setor deste país que dá oxigenação à balança comercial, que é o agronegócio, é a exportação de proteínas animal, que realmente tem dado sustentabilidade à economia deste país. Por isso, senhor presidente, eu queria cumprimentar aqui o ministro Blário Maggi pelas ações imediatas que ele adotou para minimizar essa dificuldade. E cumprimentar aqueles que, ao lado dele, também usaram da mesma agilidade para evitar o mal maior. E, mais uma vez, para encerrar, senhor presidente, e agradecer a Vossa Excelência a tolerância, mais uma vez, eu apelo ao Ministério da Fazenda e, mais precisamente, ao ministro Meirelles, que eu sei da sua sensibilidade. Talvez ele não esteja sabendo que a sua área técnica está segurando a portaria que precisa ser assinada por ele, pelo ministro da Agricultura, pelo ministro do Gabinete Civil, para ser publicada a fim de que a palavra do senhor presidente possa ser, na verdade, eficaz e tornada viável, atual, e que atenda à necessidade daqueles que estão na dependência dessa ação governamental. Muito obrigado, presidente, e um grande abraço a Vossa Excelência pela manifestação e pelas manifestações que tem feito no plenário desta Casa em defesa dos interesses maiores da população brasileira. Muito obrigado.